está assistindo a mais um Roteiro Espiritualista. O ser humano se expressa por meio do seu corpo, mas muitas vezes esta expressão é tolhida por um conjunto de emoções e percepções distorcidas do mundo que o cerca. A manifestação da criatividade é uma das ferramentas que a Gestalt terapia se utiliza para abrir às pessoas a percepção de suas emoções. Para nos explicar como isso funciona, está aqui conosco a psicóloga Maura Alves. Maura, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Bom, para abrir a nossa entrevista, eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores como é que é a aplicação da criatividade e da questão da expressão corporal e emocional por meio da Gestalt terapia. Como é que isso funciona? Bom, primeiro a gente pode falar um pouco sobre a Gestalt, né? O que é a Gestalt terapia? É uma área da psicologia que trabalha assim, sobre alguns fundamentos específicos. Ela é baseada nos fundamentos filosóficos, né, que é o humanismo, o existencialismo, a fenomenologia. Então, daí a gente tem assim, como é a visão do terapeuta sobre o ser humano, né? Então, por exemplo, é uma visão humanista, a visão existencial, que trabalha muito a responsabilidade do ser sobre ele mesmo, né? Por exemplo, o ser faz suas escolhas e ele é responsável pelas suas escolhas. Isso é uma visão existencial, né? E a visão fenomenológica, que é um dos pressupostos da Gestalt, que trabalha a pessoa no fenômeno que está acontecendo. O que acontece com ela agora? Ela está com um bloqueio, por exemplo, emocional. Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, a gente trabalha, não trabalha em cima de coisas passadas, mas trabalha no aqui e agora, as coisas que estão acontecendo agora. Então, por exemplo, o sujeito chega com dificuldade de se expressar, de conversar, de falar em público, etc. Então, a gente vai trabalhar aquele tema naquele momento, nesse espaço de tempo que ele está vivendo e nessa hora, aqui e agora. Então, por exemplo, a gente escolhe o que é figura para ser trabalhado, o que é fundo, né? Então, esse é um pressuposto assim, interessante, porque ele dá ênfase naquilo que a pessoa está vivendo, né? No vivido dela, e não numa coisa passada. Ah, isso é interessante. Então, a Gestalt trabalha o seu momento presente. Isso. As suas interpretações sobre o que você está sentindo naquele momento. Exatamente. Então, o trabalho criativo, ele vem ajudar a pessoa, às vezes, ela não se dá conta do que ela está vivendo. Porque, às vezes, os problemas mais sérios dela estão num pano de fundo, entende? Então, não é a figura. Então, ela tem uma tristeza que ela não sabe o que é, uma raiva que ela não se dá conta de que raiva é essa, uma dificuldade de se relacionar na sua família. Então, quando você trabalha com a Gestalt, então você trabalha com aquilo que é figura no momento. Então, você começa... Que está no palco, né? Isso, exatamente. É como você olha um quadro que você vê o que é figura e o que é fundo naquele quadro. Entende? Então, você vai trabalhando o que é figura. E aí o fundo vai se movendo e vai entrando em ação. Então, por exemplo, nós estamos falando... Está vindo à tona. Exatamente, vai vindo à tona aquilo que estava no fundo. E o que está no fundo, ele sempre interfere naquilo que a gente está vivendo no momento. Então, às vezes você está com uma vida boa na sua atualidade, mas tem um problema não resolvido, ou seja, uma gestalt aberta, tá? De uma relação, por exemplo, com o pai, com a mãe, mas é uma coisa que é fundo. E aí, quando você começa a trabalhar as coisas presentes dela, aquele fundo vai vindo. Aí, quando ele vem e se torna figura, aí ele tem energia para você trabalhar, entendeu? Então, a criatividade, ela ajuda essa figura está dando lugar para o fundo. Como é que a criatividade, né, porque a criatividade é um potencial humano de transformar, de criar soluções, né? Como isso atua no processo terapêutico dentro dessa proposta de corpo-terapia? Corpo e criatividade. Corpo e criatividade, Bom, nessa proposta, a gente faz primeiro um contato com o nosso corpo, né? Porque nós acreditamos que o corpo é o veículo da nossa alma. É pelo corpo que nós transcendemos, é pelo corpo que nós vivemos o nosso eu espiritual, né? Então, o nosso corpo é um veículo. E a gente trabalha o contato com esse veículo. Então, quando ele dá sinal, por exemplo, de dor, sinal de alegria, sinal de tristeza,
Então, naqueles sinais, a gente utiliza esses sinais para trabalhar o que a gente quer, onde a gente se sente bem, o que está ruim para a gente. Então, o nosso corpo, ele dá os sinais, né? E aí a gente trabalha essa percepção corporal, com movimentos, com meditação, que é um trabalho de impressividade, ou seja, de autoconhecimento, de se voltar para si mesmo. Então, quando a pessoa, depois que ela faz um contato, amplia um pouco essa consciência, então ela joga numa expressão criativa aquilo que ela sentiu naquela vivência, naquele trabalho. Então, ela expressa, ela desenha, ou ela pinta, ou ela faz um teatro, ou ela escreve um conto, uma história. E como é que isso atua na solução dos embrólios emocionais? Pois é. Então, isso que é Como é interessante. Então, isso é interessante. Por exemplo, quando você trabalha, ela chega no consultório, por exemplo, com muita raiva. Então, a gente vai trabalhar essa raiva. O que é raiva? Como é que você sente essa raiva? Ela trabalha, assim, as sensações do corpo, onde é no corpo que ela sente essa manifestação dessa emoção. Então, aí agora a gente diz assim, olha, aqui você tem argila, você pode modelar essa raiva. Aqui você tem tinta, você pode jogar essa tinta no papel. E aí você pode seguir o ritmo da sua emoção. Você pode ver que cor que tem essa emoção. Então, que forma que tem essa emoção. Se ela é grande, se ela é pequena, se ela é negra, se ela é colorida. Então, ela expressa. Na medida que ela vai expressando, ela vai prestando atenção no significado que aquilo tem para ela. Quando ela termina de expressar, aí você vai fazer a leitura junto com ela. O terapeuta é apenas um acompanhante. Então, ele fala, bom, você jogou aqui essa mancha de tinta com essas variações, né, de cores. O que isso significa para você? Né? Como é que você está fazendo isso? Qual é a leitura que você faz desses símbolos que você desenhou? Então, na medida que você foi desenhando, foi ficando mais fácil essa percepção ou foi ficando mais difícil? Então, a gente vai apenas ajudando a pessoa a explorar aquele conteúdo que ela expressou. Bom, você está me falando de uma sessão, né, um exemplo fictício, de uma raiva e tal. Bom, raiva é digamos, uma figura. Isso. Né? O fundo está lá atrás. Isso. E quanto tempo, assim, uma pessoa leva para chegar num fundo? Assim, e o que se faz quando se vê uma situação assim, bom, eu odeio a minha mãe, por exemplo, né? Essa raiva vem de um ódio profundo que eu tenho pela minha mãe. Como é que isso se resolve pela via da criatividade, pela questão da exploração da emoção dentro do corpo? Por exemplo, se nesse trabalho ela descobriu essa coisa, que ela nem sabia que ela tinha tanta raiva da mãe, por exemplo, mas tem uma coisa, um incômodo quando ela fala com a mãe, né? Então, por exemplo, ela jogou aquela tinta, coloriu de uma forma, às vezes até rasgou o papel na hora que ela estava jogando, né? Porque ela estava com aquela emoção. Então, naquele momento que ela descobre, muitas vezes ela sente um impacto com aquela emoção que às vezes ela nem sabia. E aí a gente vai trabalhando verbalmente. Depois a gente torna a pintar, depois que ela entrou em contato, o que ela quer fazer com aquilo, o que ela desejaria que fosse a situação da relação dela. Então, aí a gente vai trabalhar terapeuticamente em cima daquilo que ela foi descobrindo. Mais tarde, a gente volta de novo a pintar aquilo, e às vezes ela volta com um trabalho muito, muito diferente. Por exemplo, eu tive um cliente que ele tem uma dificuldade muito grande com a mãe. Uma pessoa assim adulta, uma pessoa que tem um nível intelectual muito bom, e ele tem uma consciência da relação difícil dele com a mãe. Mas ele não sabia a profundidade disso. Mas quando ele começou, por exemplo, um trabalho de modelagem, ele começou num trabalho mais regressivo. Ele começou a chorar e lembrar da infância. E ele começou a falar como se ele fosse uma criança. Então, naquele momento, a gente vai viajando com ele naquelas fantasias. Depois, quando ele terminou, ele chorou, ele se acalmou. Aí disse assim, e agora? O que você quer fazer com esse trabalho? Que ele tinha feito um monstro, né? E ele foi remodelando aquele monstro, e aí ele foi mudando as fantasias dele, entende? Em cima do monstro. Aí aquele monstro virou uma árvore, depois virou um jardim, ele foi refazendo aquilo. Quando ele saiu da sessão,
ele já saiu mais calmo, mais tranquilo, dizendo que aquele monstro não era tão monstro como ele pensava, que a visão dele poderia ser diferente se ele quisesse. Então, numa outra sessão, ele voltou naquele trabalho, ele fez um trabalho de pintura em cima. Então, nós ficamos assim em cima desse tema durante quase um mês. E eu senti que, quando ele falava do tema, ele já não falava com aquela emoção que ele falava no início. Então, vai transformando, vai transmutando as reações da pessoa, né? Me diz uma coisa, Maura, existem alguns bloqueios ou alguns sentimentos que são mais fáceis de tratar não, mas de vivenciar por essa técnica? E eu vou te pedir para responder após o intervalo. Tá Nós bom. vamos fazer um breve intervalo e voltamos já a conversar com a psicóloga e gestalt terapeuta Maura Alves sobre corpo e criatividade. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje a psicóloga e gestalt terapeuta Maura Alves. Ela conversa conosco sobre o trabalho Corpo e Criatividade. Maura, no bloco anterior eu te perguntei, quais são os bloqueios ou as dificuldades emocionais que são mais fáceis de tratar por essa opção terapêutica? Olha, quando a pessoa está com dificuldade de se expressar verbalmente, é mais fácil a gente trabalhar, é mais necessário. Quando, por exemplo, no trabalho familiar, as pessoas não conseguem se comunicar. Mas esse expressar que você fala, expressar, não é o expressar social, não, né? Assim, dificuldades de falar em público. Não, é o se expressar, de colocar as suas emoções. As emoções para fora. Exatamente. Então, por exemplo, quando a pessoa tem dificuldade, um casal, por exemplo, que tem muita dificuldade de conversar, então nós vamos trabalhar a comunicação dele. Entende? Às vezes eles ficam brincando juntos, vão pintar. A gente põe um papel, põe tinta, e aí um fala, olha, você vai fazer alguma coisa aqui. Aí o outro vem e complementa. Aí o outro vem e interfere no trabalho que ele fez. Aí ele fica bravo, porque o outro atrapalhou aquele desenho que ele fez. Depois, no final, e eles vão fazendo, vão interagindo. No final, a gente fala assim, como é que foi trabalhar juntos? Eu me senti muito incomodado quando ela pintou em cima daquele desenho que eu fiz. Mas eu senti muito incomodado foi quando você deixou em branco um espaço imenso que achei que ficou sem estética. E eles começam a discutir naquele momento. Aí, O que não deixa de ser a representação do que se vive lá fora. Exatamente, porque isso que você está falando é muito interessante, porque a criatividade, o trabalho criativo, quando a pessoa joga, ela joga o que está dentro. Ela joga o que ela vivenciou e o que ela está vivenciando. E, às vezes, o que ela desejaria vivenciar. Entendeu? Então, ela joga ali e fica mais fácil, fica mais visual. Entende? Porque para a gente trabalhar uma coisa abstrata, uma emoção, um sentimento, um bloqueio afetivo, fica difícil você falar só em palavras. Mas quando você vê em cores, em formas, aquilo que está dentro de você, fica mais fácil de você tomar consciência e de você começar a ter outro caminho de abordagem daquele mesmo tema. Me diz uma coisa, você com a experiência que você tem de consultório, o que é mais fácil? Falar racionalmente sobre os problemas ou vivenciar as emoções relacionadas àquele problema? O que na sua opinião, tem um efeito melhor para um desbloqueio emocional? Olha, nesses 28 anos que eu tenho trabalhado com corpo e criatividade, com a área corporal e criativa, eu sinto assim que essa dificuldade, você perguntou o que é mais fácil, né? Quando é mais fácil você sair de uma situação de bloqueio? É só falar racionalmente ou vivenciar
corporalmente ou mesmo por esse sistema da criatividade? Olha, tem pessoas que são muito racionais, que levam muito tempo para você trabalhar essa coisa corporal e criativa. E às vezes eles nem querem fazer e nem entram. Então a gente tem que trabalhar com aquilo que é disponível para o cliente. Então, o racional, eu acho que é o que é mais fácil, porque está no nível que a gente usa toda hora, né? As explicações, a racionalização. Mas, assim, o trabalho mais efetivo é quando você trabalha a emoção, quando você trabalha aquilo que está no fundo, quando você trabalha aquilo que a pessoa sente. E é muito difícil a pessoa falar isso. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de falar o que ela sente, tanto na relação com as pessoas, na relação com o terapeuta também. Porque ali na relação com o terapeuta é um exemplo do que ela vive fora, entendeu? Então, falar por cima e socialmente é muito mais fácil. Vivenciar e falar com a emoção, que é aquilo que transforma, porque o racional não transforma muito. Ele tem o seu nível de atuação, mas quando você entra, né, por exemplo, quando você faz um contato ele requer uma consciência da emoção, uma mobilização para trabalhar aquele tema, uma ação que é a fala ou que é a expressão criativa, e aí uma reflexão em cima daquilo. Então, aí você faz um contato completo. Tá? Isso é o mais difícil, só que é o mais eficaz. Por isso que a gente vai levando a pessoa primeiro a fazer um contato com as sensações, porque você trabalha no nível sensorial. Depois você trabalha no nível de mobilização, que vai trabalhando o sistema motor, que a pessoa faz alguma coisa. Então, o fazer está mobilizando uma outra área do nosso cérebro, né, que é o motor. Então, o sistema nervoso motor, ele também desencadeia as emoções e ele expressa as emoções. Aí depois é que vem o nosso cognitivo para trabalhar atuando em cima daquilo que foi feito, para estar fazendo as interpretações, para estar ressignificando o que aconteceu, né? Então, nesse meu trabalho, eu trabalho, primeiro, a impressividade, né, que é o trabalho de autoconhecimento, de conhecimento da sua respiração, perceber, movimentar o corpo, movimentar a respiração. Trabalha no sentido de trabalhar o silêncio interior, tá? Que é um silêncio... falante, né? Exatamente. É um silêncio às falante. vezes ele é falante, mas quando você começa a adormecer um pouco a mente, acalmar a mente, aí você pode ter contato com as emoções. E depois a gente trabalha com a expressão criativa daquilo que foi percebido. Só depois que a gente entra com o cognitivo, que nós vamos agora compreender o que aconteceu. Nós vamos agora, depois que a gente compreende, a gente pode dar um novo significado. A gente pode ressignificar a nossa experiência. E aí sim, aí você passou por três aspectos, né? Que é o aspecto sensorial, motor e depois vem o cognitivo para poder dar aquele fechamento, aquela compreensão. Maura, você está falando da questão da criatividade, eu estava aqui pensando. Bem, você citou aí na lista, a pessoa pode fazer uma pintura, a pessoa pode fazer manipular argila, até aí tudo bem, né? Você vai manifestando. Aí você falou, não, mas você pode escrever alguma coisa. Mas o ato de escrever não te traz de novo para o racional? Às vezes sim, às vezes não. Porque, por exemplo, quando a pessoa está muito emocionada, às vezes ela não consegue falar. Quando ela escreve, às vezes ela vai escrever a história dela, ela entra na emoção. Então, quer dizer, quando ela escreve sem a intenção de mostrar uma coisa bonita, ela escreve o que vai vindo na cabeça. Isso é uma das formas. Agora, normalmente eu uso a escrita depois do trabalho criativo em termos de pintura e de modelagem. Por quê? Porque depois ela normalmente terminou de fazer a pintura, antes dela falar da pintura, falar do que ela fez, ela vai olhar para aquilo, às vezes ela dança para o desenho dela, às vezes ela respira movimentando em volta, como se ela estivesse fazendo um namoro, um novo contato com aquela obra. Aí depois eu digo assim, olha, se você quiser escrever alguma coisa que te veio na sua cabeça a respeito desse trabalho, a respeito da sua experiência antes, durante e depois que você fez. Então, você escreve, pode fazer uma poesia e normalmente saem coisas muito bonitas. Às vezes, muitas pessoas fazem poemas depois que ela termina de pintar. São poemas muito bonitos. Então, nesse momento da ressignificação,
são momentos, às vezes, muito bonitos que a pessoa entra no campo da espiritualidade. Ela entra no campo do sagrado, que é como assim, nossa, como que eu refiz uma coisa que estava dentro de mim e eu encontrei algum bloqueio e eu estou dando um novo significado para esse bloqueio. Você tem alguma preocupação com essa questão do espiritual, do macro sentido de nós estarmos aqui, do sentido de estarmos juntos? Com certeza, com certeza. Como é que isso é trabalhado? Não? Olha, e você está falando de uma coisa assim que me dá assim, muita emoção, me traz muita emoção, porque eu tenho comigo que nós somos pessoas que não estamos unidos no universo inteiro, né? Então, e vivemos como um sistema. Se mexe numa coisa, numa área do sistema, todo o sistema se mexe, né? Então, quando eu faço um trabalho que a pessoa entra no seu mundo interior, ela está também entrando no seu mundo espiritual, né? E ali ela tem intuições, ela tem sensações, ela vai tomando consciência de quem ela é, o que ela faz nesse mundo, qual é a missão dela, entende? O que eu vim fazer nesse mundo? Eu faço muito essas perguntas. E é porque a pessoa, às vezes, ela só fica feliz quando ela está atuando num caminho direcionado que é a sua missão de vida. Então ela se sente feliz, ela se sente completa. E aí, nesse trabalho, as pessoas descobrem isso. E eu digo assim, nos momentos de meditação, eu disse assim, vamos aquietar a mente, aquietar o coração, para ver assim, se essas coisas que eu estou vivenciando, será que não é porque eu estou fora daquilo que eu tenho que viver aqui, aquilo que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Então, as pessoas muitas vezes descobrem isso e ficam muito emocionadas e escrevem, às vezes, coisas muito bonitas. E quando elas leem, ela fala, eu não sabia que eu tinha capacidade para escrever uma coisa tão linda, poemas. Então, às vezes, eu filmo, eu fotografo, né, os trabalhos delas, fotografo também e escrevo, né, os poemas. E a gente vai fazendo um trabalho de guardar todas essas sessões. E, por exemplo, no final do mês ou no final do trabalho, ela vai fazendo a leitura para acompanhar a evolução dela. Aliás, você falou numa palavra-chave. Quanto tempo se leva num trabalho desse? Existe uma receita, assim, 3 meses, 1 mês? Olha, isso não existe receita, não existe tempo. O processo terapêutico, às vezes, ele pode acontecer, por exemplo, em questão de momentos. Tem pessoas que vão lá, ficam lá, às vezes, uma sessão e vão embora, olha, estou satisfeita, para mim é isso que eu queria. Entende? Eu descobri que eu preciso de pintar na minha vida, eu preciso de conversar mais com meu marido, eu descobri isso, não preciso mais, né, de acompanhamento. E às vezes a pessoa precisa assim, de 10 sessões, 20 sessões, né? Tem pessoas que ficam 1 ano, às vezes ficam mais. Porque depende muito de quando começaram esses problemas, esses bloqueios, né? Às vezes tem pessoas que cortam o contato na vida, o contato no sentido assim, de uma ação completa, né? Então elas cortam o contato muito cedo na vida, às vezes tem dificuldade de falar e isso começou muito cedo. Então a terapia às vezes demora mais. Então quando esses bloqueios são mais atuais, são problemas que não são problemas de uma longa história, então eles às vezes são mais fáceis de ser resolvidos. Bom, nosso tempo já vai se encerrando. Minha última pergunta para você. É possível a gente fazer esse tipo de trabalho não preocupado com essa questão dos desbloqueios, né, de transformar alguma coisa dentro da gente, mas sim de nos conhecermos? Ah, claro. E esse é o melhor, é o mais bonito trabalho, né? Quando você procura esse trabalho, no sentido assim de estar abrindo sua percepção, abrindo o seu sensorial, abrindo o seu campo do sagrado, né? Então, eu tenho muitos clientes que começam como processo terapêutico e depois eles continuam como processo assim, de autoconhecimento, né? Eles não se preocupam muito com a terapia, né? Eles querem ali pintar e ver assim, o que é que faz sentido na vida deles, entende? Qual é a relação dele com as coisas desse mundo, com os objetos em que ele está em relação, com as pessoas. E aí a criatividade vai abrindo essa percepção, a consciência, vai expandindo a consciência da pessoa. Então, toda pessoa, especialmente as pessoas que são mais ligadas à arte,
elas precisam trabalhar muito, por exemplo, o enraizamento, o pé no chão, a objetividade, para ela poder flutuar depois, né? Quer dizer, para ela... Imagina assim... Usar esse valor, né? Isso. Vamos fazer uma analogia com a árvore, né? Quando uma árvore é bem plantada, tem raízes profundas e um tronco forte, ela pode expandir seus galhos, né? Para poder estar em contato com o ar, com o sol, a chuva vem, ela não se abala. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Trabalhar o aterramento da pessoa, trabalhar esse pé no chão, para que ela possa fazer o contato com a espiritualidade sem temores, para fazer o contato com aquilo que vier, entendeu? Então, se expandir e fazer contato com o universo, né? Sem sair do seu eixo. Maura, muito obrigada pela sua entrevista ao roteiro. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista. Obrigada.